quase 1000 páginas de um livro que era uma fanfic de Harry Potter. Será que vale a pena mesmo? Eu li para que você não tenha que ler. Eu finalmente comecei a minha leitura de Alchemized e as minhas expectativas estão altas. Tá todo mundo falando bem dessa história e eu só espero não me decepcionar. Esse livro foi originalmente publicado como uma fanfic de Harry Potter em uma realidade alternativa ali em que o Harry Potter morre e quem vence a guerra é o Voldemort. Bom, eu não li a fanfic, mas eu fui uma pessoa muito fã de Harry Potter até o momento em que a autora faleceu, né? Coitada. E eu lia outras fanfics também, então eu sou uma leitora de fanfics. Então eu não podia perder a chance de ler esse livro. A minha ideia é fazer esse vídeo por partes, bem como se fosse um vlog de leitura mesmo. Então eu vou ir lendo e vou trazendo um pouco das minhas perspectivas aqui pra vocês. Eu recém comecei ele, eu tô na página 150 mais ou menos, e até agora eu tô gostando, mas não tá sendo aquela coisa de que eu não consigo parar de ler, sabe? Então tá fluindo bem, mas eu espero que ainda venha aí e que eu goste mais. Como toda fantasia, no começo é aquele monte de informação, um monte de personagem, tu não sabe muito bem o que tá acontecendo. E pelo menos comigo, sempre que eu começo uma fantasia nova, parece que eu perdi toda a minha capacidade de interpretação textual, que eu não entendo absolutamente nada do que tá acontecendo. Mas eu acho que por ter um pouco do repertório de Harry Potter e de conseguir relacionar algumas coisas assim, fica um pouco mais fácil de entender. Eu não sei como seria para as pessoas que não tiveram nenhum contato com a saga, mas eu acho que mesmo assim dá para entender, só talvez seja um pouquinho mais difícil. O livro, ele se passa em um período de pós-guerra e a nossa personagem principal é a Helena Marino, que ela é uma prisioneira que supostamente deveria ter morrido, mas por algum motivo ela não morreu. Até onde eu li, ela era uma curandeira e ela fazia parte da Resistência. E aqui a gente vai ter dois lados, né? A Resistência e os Imortais. A Resistência, ela era liderada pelo Luke, que era o governante ali das guildas, mas ela começa a perder força com a chegada do Mulrow, que vem a se tornar o líder dos Imortais. E aí o que acontece é que os Imortais eles começam a reunir aliados e passam a fazer uso da necromancia. Que o que acontece? Eles matam os inimigos, né, as pessoas da resistência, e eles reanimam essas pessoas para que elas façam parte do grupo deles, dos imortais. Assim daí que a resistência acaba perdendo a guerra e que o Luke acaba morrendo. Aí o que acontece é que a Helena não parecia ser grande coisa para a resistência de acordo com os registros que eles mantinham. Então os imortais estavam nem aí para ela. Mas aí eles percebem que quando ela acorda, ela não tem memória. Ou seja, ela guarda ali algum segredo que nem ela se lembra. E aí que entra o Alcaide Mor, que se chama Ferron. E pelo que eu entendi, quando eles falam Alcaide Mor, é como se fosse um cargo de alta importância ali naquela sociedade. Então eles enviam ela para casa dele, para que ele possa investigar ali e olhar a mente dela para descobrir o que ela tá escondendo, né? O que eu sinto agora nesse início do livro é que ela perdeu o Luke e outros amigos próximos dela por causa da guerra e ela ainda não teve esse momento de luto, de conseguir processar essa perda, né? Então ela tá vivendo isso agora. E acho que por causa disso, assim, esse começo é bem pesado. De ver bastante questão de tortura, de sofrimento mesmo, das consequências que a guerra tem na vida da personagem. Outra coisa é que, apesar da gente não acompanhar esse período da guerra, em muitos momentos a Helena tem alguns lapsos de memória com os traumas dela da guerra. Cenas bem descritivas, assim, dá pra gente ter uma ideia do que aconteceu antes. O romance que me prometeram ainda não veio, né? Tô no aguardo. Mas eu achei que, como todo mundo tava falando que era uma romantasia, eu já achei que ia ter romance logo de cara. E nada. Mas tudo bem. Dá pra ver que a relação que o Ferron tem com a mulher dele, com a Aurélia, não é nada legal, assim, que eles não se gostam e ele nem finge gostar dela e ela também. É uma relação puramente por interesse, assim, eu acho que de terceiros, né? Não é nem interesse deles. E sobre isso que o povo tá falando, que isso é uma romantasia, eu não sei. Tenho minhas dúvidas, assim. Para mim, uma romantasia é quando o plot do livro é romance, né? E eu acho que aqui tem romance, vai ter romance, mas
o livro é muito mais sobre a guerra e sobre essas consequências da guerra do que sobre o romance em si. Então fica já essa dica aí pra quem quiser ler e estiver esperando uma coisa, talvez não seja bem isso que vai encontrar, né? Então tem um romance ali no meio, mas ele não é o ponto principal da história. E tudo bem. E, gente, eu juro que eu tô tentando olhar pra esse livro como uma obra solo, né? Até porque a autora, ela teve todo esse trabalho de revisar o material e de reescrever a história para que ela funcionasse sozinha. Mas eu acho que principalmente nesse começo é um pouco difícil, porque a gente fica comparando os personagens, comparando a situação com a outra história. Mas enfim, eu tô gostando bastante e vamos ver o que me espera nos próximos capítulos. Simplesmente uma enxurrada de informações, de acontecimentos, uma coisa atrás da outra. Eu tô ficando maluca. Primeiro que o necromante tá matando os imortais, tá usando eles pra sobreviver porque ele tá doente. Segundo que o Lancaster tentou... É Lancaster? É, né? O Lancaster tentou roubar a menina, levar pra ele, ela, porque foi ele que encontrou ela, então ele que tem o direito de ter ela. E aí é óbvio que o Farron não deixou, né? E foi lá e matou ele. E daí a Aurélia ficou maluca com isso, porque ela achava que estava namorando o querido, porque o querido gostava dela, e na verdade o querido só queria chegar na Helena. Então ela está com ciúmes não só do seu marido, mas do seu amante que acaba de ser morto. E daí o que ela faz? Ela vai arrancar o olho dela. Vai arrancar o olho da Helena, tirar fora o olho. Terminei a primeira parte e eu quis gravar logo porque eu tô doida pra continuar lendo. Eu tava sentindo que tava demorando um pouco pra engrenar, mas agora no final da primeira parte aconteceu tanta coisa que eu não sei mais o que tá acontecendo, tô ficando maluca já. Eu acho que essa primeira parte ela é bem pra nos introduzir ao universo mesmo, né? Introduzir os personagens, então vai ter muita informação ali que às vezes na primeira lida a gente não vai entender, daí tem que voltar. Mas agora no final eu sinto que a gente começa a entender por que a gente tá lendo aquela história, sabe? Pra onde essa história vai ir. E eu tô achando ótimo. Eu fiquei tão chocada com tanta coisa nessa primeira parte, mas eu acho que o plot principal ali é essa questão do necromante, né? Ele tá morrendo e ele tá usando os imortais para se manter vivo enquanto ele pode. Outra parte terrível é que quando finalmente o Farron e a Helena se aproximam, o livro vira basicamente um Handmaid's Tale. Eles simplesmente obrigam ela a engravidar, gente. Não, isso pra mim foi... Eu fiquei sem chão. Muito pesado, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que não é um pesado desnecessário porque traz um pouco dessa questão ética, né, dela tá gostando de alguém que faz muito mal pra ela, né, mesmo ela sabendo que ele não queria tá fazendo isso, mas ele não deixa de fazer, né, então é péssimo de qualquer forma. Então eu posso dizer que eu tô gostando muito do desenvolvimento dos personagens, tanto dos principais quanto dos secundários, né. A gente conhece um pouco ali da Aurélia, da Strode também, e a gente se aprofunda muito na Helena, né? E é bem triste, assim, quando ela compara essa versão dela de hoje com a versão dela de antigamente, né? E quando ela olha pra ela no espelho depois de que ela começa a voltar a comer direito e ela meio que se lembra de como ela era, mas ela sabe que ela nunca vai voltar a ser aquela pessoa porque por dentro ela já não é mais a mesma pessoa. Então, eu já dei uma espiada na segunda parte e eu vi que vai trazer um pouco desse passado, né? Vai trazer ali, não sei se é exatamente o período da guerra, mas que a gente vai conhecer essa Helena de uma outra forma agora e eu tô muito ansiosa. É impressionante que sempre que eu acho que nada vai mais me surpreender, algo me surpreende. Tô no comecinho da parte 2 e agora o Farron quer ser um espião para a resistência. Simplesmente ele quer ser um espião. E quem ele quer em troca? A Helena, né? Óbvio. Por qual motivo ninguém sabe, né? Pelo menos eu não sei. Não entendi. Mas estou em situação de choque. Preciso falar com alguém sobre isso. Não tem ninguém para me falar sobre isso, então eu estou gravando esse vídeo. Eu não aguento mais. Estou
Não aguento mais, eu não aguento mais. Não, e outra, porque quando essas coisas acontecem de, tipo, mudar de período, eu geralmente fico, não quero saber disso, eu quero saber do que tá acontecendo no presente. E daí agora acontece isso, que é pra gente não querer parar de ler. Então eu quero continuar lendo, eu preciso continuar lendo só mais um capítulo. Página 436. Quem queria romance, recebeu romance. Ela massageando a mão dele, com ele acordado, que nem ele fez lá no início. Não tá dando, gente, não tá dando. Eu já tô preocupada de como que vai ser meu futuro depois que acabar isso. Não vai ter futuro. Ai, passei da metade. Tô emocionalmente exausta. Meu Deus. Ai, que raiva que eu tô dessa gente da chama eterna, esses mentirosos. Essa Ilva. Que raiva dessa mulher, gente. Que raiva dessa mulher. E o Crowther. É um pior que o outro. É um pior que o outro. E o pobre. O pobre do bichinho. Ai, gente. Quando ele conta o que ele já tinha contado, né? A verdade, que ele só queria vingança pela mãe dele. E ele já sabia de tudo, ele já sabia de todo o plano dele. Só a boba da Helena e a gente que não sabia, né? Ai, não tem a menor condição. Esse livro está acabando comigo e ainda falta 500 páginas, 400 e poucas páginas. Meu Deus. Eu não vou sobreviver. É o fim. É o meu fim. Hoje eu tô só aquele meme, não posso hoje, tenho um compromisso inadiável. O meu compromisso é ler meu livro. Cancelei tudo que eu tinha que fazer pra mim poder focar na minha leitura. E daí eu tô na parte que eles pegaram o Luke, né? E daí inventaram de ir buscar e levar a Helena junto. Porque, né, a Helena é muito treinada, né? Tem as mães ali com as armas. Daí, batalha rolando, necromancia a todo vapor. Ai, eu achei engraçado que quando era antes não podia necromancia, meu Deus, olha o que ela falou, ela é imoral, a alma dela tá corrompida. E daí agora, quando é pra salvar o Luke, eu quero ver o que vão fazer por causa disso depois. Se vão aceitar ou se vão deixar porque foi o Luke. O Blackthorn atacou ela, né? E daí eu fiquei numa dúvida, que agora o nosso herói apareceu, o Kane, e matou o Blackthorn. E daí os necroservos dele morreram. Então quer dizer que quando o imortal morre, os necroservos dele morrem também, né? Acho que sim, confirmado. Eu preciso falar em voz alta pra mim esclarecer a minha própria dúvida. Terminei a segunda parte do livro, o que significa que eu fui completamente enganada, porque eu achava que esse livro ia se passar todo depois da guerra. E não, né? Não foi bem assim que aconteceu. Mas, no entanto, todavia, eu gostei muito mais dessa segunda parte do que da anterior, que é basicamente uma grande sofrência atrás da outra, né? E agora a gente tem a oportunidade de conhecer a Helena verdadeira, né? A Helena de antes. E, como eu já esperava, ela é uma personagem muito diferente da prisioneira, né? E bom, aqui nessa segunda parte a gente acompanha desde o momento em que o Kane ele decide ser um espião para a Resistência, até o momento que a Helena explode o tal do laboratório, que era uma situação que a gente já sabia que acontecia, mas não entendia por quê. E agora a gente descobre que é o quê? Que é para salvar o Kane, por isso que ela explodiu a porcaria do laboratório. E inclusive ela transmuta os próprios pensamentos para esquecer do Kane. Achei ela uma maluca, uma doida? Achei. Esperava algo diferente? Não esperava. Uma coisa que eu gostei bastante nessa relação deles foi quando ela começou a perceber que ela estava sentindo algo por ele.
ela começou a chamar ele pelo nome. Então tem essa separação entre o Kane e o Farrell, né? Eu achei isso muito legal. Talvez é uma forma de diminuir a culpa dela? Acho que sim, provavelmente. Também teve todo ali o lance da matriz, né? Que o Kane, ele foi meio que forjado para ser uma outra pessoa com características específicas ali, características acentuadas dele, né? E como esse processo foi muito doloroso e a Helena curou ele muitas vezes, ela meio que terminou de criar ele, né? Então ele vira meio que uma criação dela. Eu achei isso bem legal. E o Luke, gente? Vamos falar sobre o Luke e sobre a relação que ele tinha com a Helena. Olha, eu tava por aqui com esse personagem. Tudo que ele fazia me irritava. Tudo que ele dizia me irritava. Eu não aguentava mais. Eu acho que ele tava muito bonzinho, sabe? E eu gosto quando o personagem ele tem assim umas questões morais, umas questões éticas ali que tu fica meio não deveria estar gostando desse personagem. E o Luke, ele era simplesmente, chato. Eu acho que é importante ter essa dualidade, assim, sabe? No personagem. Com ele eu não consegui sentir isso. E outra que eu achei muito sonso da parte dele, ele achar que o bem ia vencer o mal e que ele ia vencer a guerra só porque ele era do bem. Como se o bem estivesse sempre destinado a vencer o mal só porque ele é do bem. Gente, por favor, né? A gente sabe que na vida as coisas não funcionam dessa forma. Então, isso também me irritou um pouco. Como tudo que ele fazia. E eu também tenho várias críticas do jeito que ele tratava a Helena e de como ele menosprezava ela. Principalmente o papel dela na guerra ali, quando ele falou que essa guerra não era dela e que ela não estava fazendo parte da guerra, como se ela não tivesse literalmente dando a vida para salvar os amigos, né? O povo lá da resistência. Então, pra mim tava muito como se só ele pudesse ser o salvador, sabe? Ninguém pode tirar ele desse local de herói. E bom, no fim da guerra, a gente já vê ali a resistência completamente desestabilizada, desesperada, usando criança como arma, né? Eles falam ali que tem criança, tem mulher pegando em armas e que eles nem saberiam usar as armas. E também a gente descobre o motivo do Luke estar sendo um completo babaca com a Helena, porque, né, apesar das minhas opiniões, ele não era um babaca com ela, mas no final ele passou a ser, né? Depois que ela usou a necromancia, ele ficou muito pior, assim, e dava pra entender, né, porque era contra a ética dele, mas, porra, eles não eram amigos? Quando um amigo teu erra, tu chuta a cara dele, assim? Então, a gente julga, mas a gente é amigo, né? E faltou essa parte, assim, ele não parecia ser amigo dela. Mas aí a gente descobre que isso só acontece porque o Monroe estava no corpo dele. Claro, né? Era tão claro. Como eu não desconfiei disso? Eu não sei. Vamos ver, né? O que vem aí na última parte. Será uma parte de despedidas. Eu não sei se eu estou pronta. Provavelmente não. Será que o amor vai vencer? Será que não? Esperamos que sim. Ai. Tô na página 830. E aí agora a Helena está recuperando a memória. E tô de saco cheio do Kane. Tô de saco cheio da Helena também, eu acho. Ai, eles estão nessa enrolação e o Kane fica se fazendo de difícil, sabe? Ai, porque eu sou um assassino. Ai, porque eu sou isso. Ai, porque eu sou aquilo. Como eu sou malvado. E daí agora esse papinho de nós dois fomos violentados. Não engoli. Não sei esse final aí, não. Vamos ver se vai melhorar. Eu acho que já poderia ter acabado, sabe? Tava legal, mas agora que voltou, não sei. Não está muito do meu gosto. Vamos ver como serão os próximos capítulos. Eu achava que eu queria acabar logo, mas eu não quero acabar. Faltam só 50 páginas. Ai. Ela conseguiu salvar ele. Quem diria que o Atreus cederia, né? Quem diria que ele só via
no Kane a mulher dele, que ele era um ciumento, possessivo, tal qual o filho dele. Ai, mas tá muito bom esse final. Não queria que acabasse. O que eu vou fazer depois disso? Nem sei o que falar. Acabou. Acabou. E agora? O que será de mim? Não sei. Gostei bastante do final. Adorei que eles ficaram lá. Adorei que eles ficaram lá na ilha, na fazendinha deles. E gostei do epílogo também com a nossa mini diva Enid. E agora eu não sei o que vai ser de mim. A gente fica tanto tempo com os personagens e daí quando tem que se despedir é difícil, né? Mas não chorei, tá? Não chorei. E engraçado como no fim das contas o Kane, claro, ele tentou ser diferente, mas na maior parte do tempo ele era igual, exatamente igual ao pai dele. Totalmente obcecado pela mulher. E daí não queria dar moral pra filha dele, não queria pegar a filha dele no colo, não queria nada com a filha dele. Até a Helena obrigar ele, né? Exatamente como o pai dele fez. Mas que bom que ele conseguiu se tornar um homem diferente. E é isso. Que achei uma boa leitura. Uma boa leitura, valeu muito a pena. Eu tava falando antes que tava muito longo, mas agora eu queria saber mais. Eu queria que continuasse. Ah, que ódio. E agora? Não sei. Acabou. Acabou pra mim. Terminei o livro, fui marcar no Goodreads, né? Como um bom leitor. Dei 4 estrelas. E fiquei pensando, será que leio fanfic? Será que leio essa fanfic e as outras fanfics? Fica aí a questão. Vamos de considerações finais, então. Então vamos. Terminei esta obra-prima da fantasia contemporânea. Estou sem chão e sem palavras também. Eu até me enrolei um pouco para gravar esse vídeo porque eu precisava digerir e me recuperar, porque foi devastador. Simplesmente devastador. No geral, eu gostei muito da progressão da história, mas eu sinto que poderia ter sido um pouco mais rápido, principalmente ali na evolução do romance deles, quando eles se encontravam para trocar informações. Eu entendo que foi todo um processo ali para humanizar o Kane, mas ao mesmo tempo tiveram partes muito pesadas que eu achei um pouco desnecessárias, tipo aquela parte que ele basicamente quebra a mão dela durante aquele treinamento que eles estavam fazendo. Não sei se precisava disso, sabe? Parece que ele cruzou a linha, assim. Então, né? O personagem dele tem esse dilema ético, né? Eu gostei muito do estilo da escrita, do desenvolvimento dos personagens, do universo e do sistema de magia também, que é absolutamente complexo. Não só o sistema de magia, né? Tudo ali é muito complexo. Os personagens são complexos, as relações são complexas. Então, tá de parabéns. Eu vi algumas gringas reclamando ali da questão dos gatilhos, né? Que o livro tem muitos gatilhos. Mas, gente, eu fiquei tipo, tem um aviso de gatilho no início, né? Então, basta não ler. Ninguém é obrigado a ler. Ou será que deveria ser? Também gostei bastante do final, apesar de que eu já tava um pouco sem paciência, confesso. Mas achei bem Harry Potter, assim, sabe? Todo mundo se encontrando, daí depois mostra
os personagens depois de alguns anos, os filhos dos personagens, achei isso bem legal. Uma coisa que eu fiquei indignada foi quando aparece essa foto aqui, que é... Quem que é? É o Luke, o Soren, né? A Lila também? Não, e a Helena. É, os três. E daí tá dito que Marino deixou a cidade no início da Guerra Civil Paladiana para estudar cura. Apesar de sobreviver à guerra, morreu na prisão da Libertação. Não era um membro ativo da Ordem da Chama Eterna e não participou dos combates. Gente, isso aqui é muito irritante. Eu fiquei indignada quando eu vi isso, tal qual a filha da Helena, né? Ai, sabe? Simplesmente eles consideram que ela não era nem membro ativo da Ordem. Tudo bem que foi pra salvar o Kane e tal, mas dá uma raiva. Outro ponto que eu acho é que no final ou no início do livro deveria ter um glossário, porque, gente, é muitos tipos de magia diferente e quando tu tá entrando naquele universo tu não entende nada que tá acontecendo, então poderia ter um glossáriozinho ali explicando o que é vivimancia, o que é necromancia, o que é sei lá o que, sabe? Acho que seria de grande ajuda. Mas tudo bem, né? Porque fantasias são assim, a gente tem que aceitar e a gente tem que mergulhar nesse universo sabendo disso. Mas, no geral, eu amei muito. Confesso que amei muito. Eu espero também que vocês tenham gostado dessa leitura também, tanto quanto eu. E se também não tiver gostado, paciência, né? Nem sempre a gente gosta dos livros que a gente lê, só que deve ter sido muito difícil pra quem não gostou pra ler até o final, né? Imagina ler 1000 páginas de um livro que tu não tá gostando. Eu não sei se eu tancaria, mas amei. Então é isso, gente. Esse não é um livro pra todo mundo. Ele é um livro bem pesado. Então tem romance, tem, mas também tem muito sofrimento e se tu é leitor que sofre, tu vai sofrer sim. Se tu te apaixona, tu vai te apaixonar sim. Então são muitas emoções que eu diria que valem a pena ser sentidas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei essa experiência de gravar o vlogzinho. Foi bom ter uma companhia pra ler, porque eu estava lendo ele sozinha. Daí eu não me senti tanto sozinha. E eu espero que vocês gostem. Beijo, até mais.